Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um bolo de cenoura muito fofinho, com essa calda aqui de chocolate que vai ficar crocante aqui por cima. Essa calda é muito saborosa, vai deixar esse bolo aqui muito saboroso. Olha como fica sequinha essa calda. Aqui está o nosso bolo. Quero mostrar para vocês a maciez que ele está. Ele é um bolo muito saboroso. Olha a maciez. Se você quer acompanhar, fica daí de casa que eu vou compartilhar com vocês tudo no passo a passo, para que você possa fazer essa delícia. Vamos para os nossos ingredientes. 250 gramas de leite, 35 gramas de açúcar, 600 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de óleo, 25 gramas de manteiga, 50 gramas de margarina. Aqui eu vou estar pesando 20 gramas de fermento químico para bolo. Dá aproximadamente 1,5 colher de sopa. Aqui já tem as 20 gramas. Vou reservar para estar usando. 300 gramas de cenoura. Vou estar passando a cenoura aqui no ralinho para ficar fácil no liquidificador na hora de bater o bolo. Eu já enfarinhei a assadeira. Untei com margarina e coloquei um pouco de farinha de trigo. Essa assadeira, ela mede 35, ou melhor, 25 por 35 e 5 centímetros de altura. Vou juntar a margarina com a manteiga. Vou levar em banho-maria para que venha derreter aqui a nossa manteiga para estar acrescentando no nosso bolo. 1 colherzinha rasa de sal. Observa aí que eu tiro o excesso do sal da colherzinha. Vou reservar aqui nessa xicrinha para estar usando. Vai 6 ovos nesta receita. Aqui eu separei as gemas da clara. Vou começar aqui batendo em ponto de pico. Vou colocar aqui um pouco de açúcar, para que quando aqui ficar descansando por um tempo, não venha formar um caldo aqui no fundo da nossa bacia. Coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar aqui. Vou bater até ficar num ponto de pico firme. Aqui já tá quase chegando no ponto. Eu acho que não leva nem 2 minutinhos nesse ponto aqui. Vou guardar a batedeira porque já está no ponto. Está bem firme. Reservei. E aqui nas gemas vou colocar um pouquinho de leite para tirar a película das gemas. Vou quebrar aqui com um garfo com uma pequena batidinha. Não pode bater muito não, senão acaba desmanchando a película da gema. Estou coando aqui na peneirinha, a película vai ficar retida aqui. Aqui eu vou jogar fora. Vou estar acrescentando aqui a colherzinha rasa de sal. E colocar aqui a metade da cenoura para estar batendo no liquidificador. E depois eu acrescento o restante. Vou batendo aqui a nossa cenoura e vou observando se está ficando pesado aqui no liquidificador. Por enquanto ainda não. Vou estar acrescentando o restante aqui da cenoura. Vai ficar um pouco pesado, aí eu vou acrescentar açúcar. Vou acrescentando e vou observando. Se ficar pesado, vou colocando o leite da nossa receita. Coloquei todas as 350 gramas de açúcar. Tá batendo tranquilo. Vou acrescentar 100 gramas de óleo e vou desligar o liquidificador porque já está pronto. Vou reservar aqui
essa clara em neve para estar acrescentando depois no bolo. Reservei aqui muito mais que a metade. Vou despejar aqui o que batemos no liquidificador. Peguei um fouet para estar agregando aqui o trigo da nossa receita. Vou passando aqui na peneirinha e vou envolvendo aqui com o fouet. Esse vídeo de hoje eu não acelerei ele não, porque para que você possa acompanhar daí e observar o passo a passo como fazer. Vou envolvendo bem aqui o trigo. Aqui eu vi que já está ficando um pouco pesado. Vou acrescentar um pouco de leite, a manteiga e a margarina que está aqui bem derretida. Vou mexer e ver como está a nossa massa. Vou limpar aqui as bordas da nossa bacia para que a massa fique bem aqui misturada. Mexendo sempre de baixo para cima. E com movimentos mais suaves para que não venha desenvolver o glúten aqui. Porque quando o glúten é desenvolvido, a massa fica pesada. Vou acrescentar todo o leite da nossa massa, que era as 250 gramas de leite. Vou acrescentar também o restante da nossa farinha de trigo, que era 600 gramas. Vou mexer aqui bem, sempre de baixo para cima. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo, acompanhando os meus vídeos. Mostro tudo no passo a passo para você que ainda não tem experiência como é que se faz. Vou acrescentar aqui a nossa clara em neve, mexendo sempre, como eu falei, de baixo para cima, para envolver aqui a clara na nossa massa, trazendo assim uma leveza aqui, fazendo com que o bolo venha ficar macio quando acrescenta a clara assim. Observa que a massa vai ficando macia, mais hidratada. Coloquei o restante da clara. Se você observou, a massa estava firme no começo. Assim que vinha acrescentando as claras em neve, a massa vem chegando no ponto certo, que é um ponto assim bem fluido, mas não muito mole. Porque se a massa ficar muito mole, às vezes também o bolo costuma solar. Aqui já está bem no ponto. Antes de envolver toda a clara aqui, vamos acrescentar as nossas 20 gramas de fermento. Eu gosto de colocar assim na peneirinha, para colocar ela bem espalhada assim, porque fica fácil para agregar. Sempre movimento suave de baixo para cima. Praticamente aqui a nossa massa de bolo já está pronta. Esse bolo rende muito. Para a conservação dele, é bom guardar ele na geladeira após assar. Fora da geladeira, ele conserva por 3 dias. Mas se guardar na geladeira, ele fica bom entre 5 a 7 dias. Aqui a nossa massa está no ponto. Vamos estar colocando ela na assadeira. Como eu falei para vocês, essa assadeira aqui é 25 por 35. É um bolo tamanho família, que vale a pena fazer para quem gosta de bolo. Para quem não gosta, faz só a metade da receita e assa naquela assadeira de pudim, número 20. Fica um tamanho bom. Aqui eu coloquei a minha massa, vou ligar o meu forno para pré-aquecer, que eu havia esquecido. Vou alinhar a minha massa assim e vou deixar ela aqui reservada na mesa e vou estar pesando aqui os ingredientes para nossa calda de chocolate crocante. Coloquei essa açúcar aqui no copo, ela vai pesar 90 gramas.
Vou colocar aqui 3 colheres de sopa bem cheia de achocolatado, até chegar na marca do copo. Vou pesar aqui na balancinha para que veja daí de casa. Vai pesar 93 gramas. Vou reservar aqui na mesa. Vou pesar aqui essa quantidade de leite. Não deu certo que a balança desligou, mas é até a marca do copo. Eu usei esse chocolatado aqui porque ele é muito bom. Deixa muito saboroso e com a cor assim bem escura. Vou usar 1 colher de cacau 100% para realçar o sabor da nossa calda. Mas se você não tiver, dá certo também sem essa colher aqui. É uma colher bem rasa. Vou reservar aqui. Estou usando esse cacau aqui. Ele é muito bom. Ele é natural, sem adição de açúcar. Vou trazer aqui a nossa massa para assar, que já passou 5 minutos que o forno estava pré-aquecendo. E vou continuar aqui a nossa calda crocante. Vou colocar aqui o achocolatado. Lembrando que o copo estava na marca. As 90 gramas de açúcar aqui, eu vou completar até dar a marca aqui no copo, para que seja medida para a nossa calda. Vou colocar aqui. Já está na marca. Vou despejar aqui na nossa panelinha. O leite aqui na nossa massa, eu vou colocar só um pouco e vou fazer primeiro uma pasta, para que venha dissolver bem o cacau, aquela colher de sopa que havia colocado aqui. Porque o cacau, ele é bem fininho, senão ia ficar com bolinhas. Então, eu vou mexer aqui bem para formar uma pastinha, para depois agregar o restante dos ingredientes. Se você tiver alguma dúvida aqui da receita, é só você deixar a sua pergunta e eu estarei respondendo para você. Me fala de que cidade você está assistindo o meu vídeo. Aqui já está no ponto. Misturei bem. Vou acrescentar aqui o nosso leite e a nossa margarina, que é 50 gramas. Vou pegar ali uma colher para raspar esse restinho que ficou aqui na tampa, para aproveitar bem e assim poder tampar a minha manteiga, ou melhor, a minha margarina com essa tampa. Vou usar essa outra colher que peguei de silicone, porque ela é mais firme. É melhor para mexer a nossa calda. Essa calda aqui você pode usar ela ou em ponto crocante, que seca quando você coloca em cima do seu bolo, ou ela molhadinha. Ela é uma calda que fica muito saborosa. Se você quer usar ela fluida, assim que dissolver bem açúcar aqui, é só desligar o fogo e já tá pronta. Mas se você quer o ponto crocante que venha secar em cima do teu bolo, fica e observa as dicas que estarei mostrando para você. Assim que levantar a fervura aqui, observa que vai quase transbordar aqui. A primeira dica, use uma panela grande, porque senão vai acabar derramando no seu fogão. Olha como está quase transbordante. Acaba até derramando um pouquinho aqui no meu fogão. Então, eu abaixei aqui a chama. Assim que levantou fervura, abaixa a chama do fogo. E continua mexendo todo o fundo da panela, para que não venha queimar a sua calda. E ela dá ponto muito rápido. Aqui, como eu acabei de colocar o meu bolo no forno para assar, eu vou mexer aqui um pouco e vou desligar o fogo e vou continuar a minha calda depois. Mas enquanto isso, vou dar uma dica no bolo que está no forno. Não abra o forno quando colocar o bolo para assar antes de 30 minutos, porque às vezes isso faz cair a temperatura do forno e fazer o teu bolo solar. Nunca um bolo assa com menos de 30 minutos. Aqui a nossa calda, ó, está bem fluida. Rapidinho ela chegaria ao ponto,
Mas como o meu bolo não está assado, eu vou desligar aqui o meu fogo. Vou dar só uma mexidinha aqui e deixar mais um pouquinho aqui. Olha como está. Observa daí que tá umas bolhas bem pouquinho aqui na panela e bem uma distante da outra. Isso também é detalhe para o ponto da calda. Olha só. E escorre com facilidade também da colher, porque a calda aqui está bem líquida. Como o meu bolo está longe para assar, falta ainda mais de 25 minutos para o meu bolo assar, eu vou ter que desligar aqui esse fogo para finalizar a minha calda depois. Olha só como ela está. Vou mexer bem aqui o fundo. E vou reservar aqui para fazer depois, ó. Desligar o fogo, estava baixo. Desliguei, vou deixar aqui, porque o meu bolo vai demorar. Então, vou deixar ela bem quietinha aqui no fogão e depois vou vir novamente com vocês para dar o ponto da nossa calda aqui. E vou limpar essas manchinhas que tá no meu fogão. Aqui o meu bolo levou para assar de tempo 45 minutos, para ficar bem douradinho assim. E a temperatura do meu forno estava em 180 graus. Eu nem espetei o garfo aqui não, porque quando o bolo fica longe assim da lateral da assadeira, com esse espacinho aqui, significa que o bolo está bem assado. Vou reservar ele aqui, vamos continuar a nossa calda. Então, uma dica: quando você for fazer a calda do teu bolo, espera ele assar primeiro. Assim você leva todos os ingredientes no fogo para dar ponto na sua calda. Aqui eu vou esperar levantar a fervura novamente. Estou mostrando para você rico em detalhe para que você possa acertar. E essa calda, ela é muito saborosa. Aqui já levantou fervura. Observa daí de casa as bolhas aqui da nossa calda. Observe que são bolhas bem pequenas e bem distantes. E a nossa calda aqui, ela já secou um pouco, porque ela dá ponto muito rápido. Aqui eu não acelerei o vídeo, deixei tudo assim lento para que você possa acompanhar. Mexer sempre bem todas as laterais e o fundo da nossa calda. Sempre eu ergo a colher assim para o alto, observando aqui o ponto da nossa calda. Observa que a colher está bem limpinha. A nossa calda ainda não está no ponto, porque ela cai rapidamente da colher. E quando ela chegar no ponto, observa daí de casa que a queda da calda na colher será mais lenta e ela vai ficar cada vez mais grudada na colher. Observa que já mudou. Olha como ela fica mais pregada na colher e cai assim e forma como se fosse um rápido fio. Um fio não, como se fosse uma liga em pedaço. Ainda não está no ponto. Mexer mais um pouco. Outro detalhe, você observa o fundo da panela ao passar a colher. Ela desprende com leveza, formando um leve caminho. Olha só, você vê rapidamente o fundo da panela, mas ainda não está no ponto, já está quase chegando. Ergue assim, observa a queda da calda. A calda está bem mais colada na colher do que antes. E observa também que o ponto de fervura dela, ela abaixou na panela. Esse também é um detalhe. Antes estava transbordante, agora não está mais. Ela abaixou e isso simboliza que já está chegando no ponto. Ela abaixou o nível da panela, não vai derramar, embora o meu fogo está em chama baixa. Esse é o ponto em que você passa a colher, você vê levemente o fundo da panela e a calda fica como se tivesse levinha.
Outro detalhe, observa daí de casa. Ela fica fervendo em cima da colher. Você observou as bolhas em cima da colher como se estivesse fervendo aqui na colher quando eu levantei? É só você voltar ao vídeo e observar esse detalhe. Ela fica borbulhando em cima da colher. Então, esse é o ponto. Vou desligar aqui o fogo para que a calda não venha perder o ponto. Desliguei o fogo. Vou só dar uma rodadinha aqui na colher, na panela. Não pode mexer muito aqui não, porque senão a sua calda pode açucarar aqui. Então é só uma mexidinha assim de leve. Vou pegar o bolo, coloquei aqui em cima para despejar a nossa calda. A nossa calda aqui está super quente. Com ela quente, o bolo também está quente. Vou despejar aqui e espalhar bem. E vou esperar um tempo para que a calda venha secar. Eu esperei uns 20 minutos. E nesses 20 minutos que estava esperando, fui aproveitar e arrumar a janta para o meu esposo. Então, espalhei bem aqui e vou reservar em cima do meu forno e esperar por um tempo para que essa calda aqui venha secar e para que eu venha finalizar aqui o vídeo com vocês. Espalhei bem aqui a calda. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar a pergunta e eu estarei respondendo para você. Eu nem acelerei esse vídeo aqui não, porque eu quero que você compreenda bem daí. Aqui já passou uns 20 minutos. Olha como ficou bem sequinha a calda. Vou cortar aqui um pedaço do bolo para que veja. O meu bolo aqui está bem quentinho. Eu acho que ele está mais de uns 30 graus de temperatura. Mais de uns 35. Tá bem morno. E a calda já secou assim. A calda fica sequinha e crocante por cima. Não é crocante, é firminha, macia, que você morde e é macio. Não tem barulho de crocância. Crocância é força de expressão. Aqui tirei esse pedaço, vou cortar aqui e trazer bem de perto para que veja como tá bem sequinha essa calda e como está bem fofinho esse bolo. E essa receita ficou bem equilibrada. Está muito saboroso esse bolo. Ele fica delicioso. Olha só como está bem sequinha a calda, bem macio. Vou cortar aqui para que veja. Esse bolo tá bem amarelinho, só que a câmera não mostra. Cortei todos os meus bolos em pedaços pequenos assim, porque gostamos de repetir. Já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que bom que ficou comigo até no final desse vídeo. Deixa aí uma avaliação e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.